Fala galera, fala povo de Deus, deixa o pessoal ir entrando aí para que a gente possa compartilhar do assunto que será falado aí na live de hoje, a live dos linkados. Meu mano Bruno já está online, já está linkado aí e eu já vou convidá-lo, já vou acionar. Fala, meu mano. E aí, meu brother, como é que você tá? Tranquilo? Tranquilo, graças Melhor a Deus. agora. Pô, que benção, que benção. Ah, Hugo, fala só, Hugo, como é que tá, meu só vocês mano? para me colocar nessa prova. Nada, que isso, pô. Sei que você é benção. E, Cara, tá tendo um cara, retornozinho aí da minha voz. Eu tô escutando a minha voz bem baixo aí. sério? Aham. Eu tô Peraí, vou tirar o falando e fone. tá vindo tipo um retorno da minha voz bem baixinho. Deixa eu ver agora. Tá, Não, tá sem agora, retorno agora? agora sim, agora tá de boa. É do fone então, é do fone. É, provavelmente. Olha aí, Hugo, Emerson, já tem uma galerinha aí Fala, mano. abençoada. Fala, Deixa eu galera. convidar o povo aqui. Graça e Isso. paz aí para vocês que já estão aí conectados, linkados nessa live. Uma boa noite. Eu tenho certeza que Deus falará com você aí por meio desse bate-papo. O nosso mano aí, Bruno Aquino, é o nosso baterista agora, né? Baterista do Movilink, glória a Deus por isso. Tá somando forças com a gente ainda não se reuniu devido a toda essa pandemia aí, mas brevemente a gente já vai estar junto aí e a emancipação dele vai ser fantabulosa. Ele não é alerquina, mas vai ser fantabulosa. É, tipo isso. Tá chamando o pessoal aí? Vou Chamei, chamar chamei, algumas mandei o pessoas convite. aqui também. Tá chamando algumas pessoas aqui Chamei. também para estar compartilhando com a gente aí nesse momento. Vai ser top demais. Vá compartilhando aí também, galera. Vai chamando aí seus amigos, seus conhecidos, que vai ser benção. Deus te ouça, Hugo, Deus te ouça. Isso aí é uma responsa complicada. Batera Não é qualquer um que oficial. pode assumir essa responsa aí, não. É. Isso aí é revelação, hein, velho? Cantar aquele hino da harpa, ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Meus irmãos, antes da gente estar dando início aí, sei que a gente já convidou algumas pessoas, o Bruno mandou aí o convite para algumas, eu também mandei para algumas, eu sei que você também deve estar compartilhando aí, então, até o pessoal entrar, até a galera se estabilizar aí na live, vamos fazer uma oração, vamos invocar a presença do nosso Deus para estar dirigindo e Sim, guiando sim. o nosso papo aí, amém? Pai, nós te Amém. agradecemos, te glorificamos, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado, meu Pai, porque mais um dia o Senhor nos concedeu essa graça, meu Pai, de estarmos aqui. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Que o Senhor possa guiar esse bate-papo, guiar essa conversa, direcionar, meu Pai, pelo teu Espírito Santo. Que a nossa boca seja apenas um canal, que a nossa mente, o nosso coração seja apenas um canal, um veículo que possa expor e transpor a tua glória, o teu poder, a tua unção e a tua graça. Ah, meu Pai, vem nessa noite trazendo o teu perdão, trazendo a tua cura, trazendo a tua restauração, trazendo a tua libertação e a tua salvação. Faz aquilo que eu e o Bruno não pode fazer. Faz aquilo, meu Pai, que somente a tua palavra tem poder suficiente para fazer. Vem, meu Pai, realiza os seus grandes feitos, os seus milagres e opera nas nossas vidas as tuas maravilhas. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dá o start aí, meu mano, meu professor. Que isso. Longe de mim. Ainda um dia eu chego lá. Não nesse nível aí que você tá, né? Meus irmãos, Não olha que tu não só. vai cair de nível. Meus irmãos, olha só. Eu estava conversando com o Bruno e com o Hugo também, que faz parte aí da liderança do Movilink, o Hugo Valente. E interessante, veio um tema assim na minha cabeça logo hoje cedo, orando ao Senhor, buscando a presença de Deus aqui em casa. E o Senhor falou ao meu coração para que a gente pudesse falar um pouquinho acerca de ansiedade.
A gente tem passado por um período bem complicado, né? Ainda mais se agravou nesses dias de pandemia, nesses dias aí que as pessoas estão mais em casa, que as pessoas, muitas não estão trabalhando, estão estudando, e as pessoas ficam mais ansiosas, mais ociosas, né? Então é muito complicado, é muito delicado até esse assunto. Só que para a gente estar dando início aí, eu vou ler um versículo aqui para a gente embasar a nossa conversa, para que a gente possa ter um rumo aí, ter um norte, e a gente vai comentando acerca de toda a live aí, acerca desse assunto de ansiedade, tá bom? A Bíblia vai dizer em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançando sobre ele, Pedro está dizendo, lançando sobre Jesus, lançando sobre o nosso Senhor toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A gente passa por períodos, às vezes, tão difíceis e a gente acha que Jesus não está com a gente, mas ele está. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20, Jesus ele vai dizer que ele está com a gente todo dia, até a consumação dos séculos. Pode parecer que ele não está, mas ele está com a gente. Todo dia ele está com a gente. E a ansiedade, ela vem, ela bate a nossa porta. E qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso dever quando ela bate na nossa porta? A gente tem que jogar sobre ele. E quando a gente joga sobre ele, a Bíblia está falando aqui acerca de oração, que a gente precisa conversar com Deus. Quando a gente vai num psiquiatra, num psicólogo, né? Quando a gente senta lá naquele divã, a gente conversa com ele, a gente conta da nossa vida para ele. E é assim, não é diferente com Deus. A gente precisa contar da nossa vida para ele, conversar com ele, bater um papo com ele, dialogar com ele. Até então, porque Deus ele é o nosso amigo. Ele está o tempo todo ali de braços abertos, esperando esse tipo de relacionamento, esse tipo de amizade, esse tipo de conversa. Então, eu queria deixar essa mensagem já de início aqui, que nós precisamos jogar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado da gente. Se a gente chegou até aqui, é porque ele tem nos sustentado, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Fala alguma coisa aí, meu mano. E, mano, eu vou lembrar de um texto que esse texto me preocupa quando a gente para olhar ele mais a fundo. Romanos 14:17 vai falar a seguinte citação, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, Isso. mas ele é paz, ele é justiça e ele é alegria no Espírito Santo. E fala que, na verdade, não fala que a gente está isento de ter tristeza, de ter momento de inquietação. Mas fala que o reino, quando a gente está dentro dele, a marca do reino é a gente viver num estado de paz, Isso. num estado de alegria e num estado de sentir justo, na verdade, justificado, vou falar assim melhor. Então fala que a marca é essa, que a gente vai ter leves picos, né, de ansiedade, leves picos de tristeza, mas fala que a marca é a gente andar em alegria, andar em justiça, andar em paz. Sendo que hoje a gente vê uma geração de crentes, de cristãos na verdade, que ele anda no inverso disso. É uma geração que anda inquieta, em vez de andar no estágio de paz. É uma geração que anda em um estágio de tristeza, em vez de andar em alegria. E são pessoas que andam como se fossem injustiçadas, na verdade, como se vivessem numa vida injustiçada. Sendo que, quando Romanos fala que o reino não é isso, eu fico com uma dúvida no meu coração. Se isso que as pessoas estão vivendo de fato é o reino de Deus, se de fato essas pessoas estão dentro do reino de Deus, ou se a Bíblia está mentindo. Porque não tem como a Bíblia falar que é uma coisa, é alegria, é paz, e todo mundo hoje, uma geração inteira, vive num estágio de inquietação, de tristeza, que chega a ser absurdo. Então isso é um problema para a gente ser analisado, porque o que era para ser um pico que acontece no momento ou outro, isso se tornou um estilo de vida. Sendo que a palavra fala que o estilo de vida do reino não é esse. É você ter paz em minhas tribulações. Isso. É você se sentir justificado em minhas injustiças da vida. É você ter alegria quando tudo parece caos, parece um terror. Sendo que parece que esse versículo fugiu da Bíblia atualmente, mano. E sério, isso me preocupa muito. Me preocupa muito. Se as pessoas de fato estão vivendo no reino de Deus, porque a Bíblia fala que se eu estou no reino de Deus, a minha vida tem que ser assim. Agora, quando minha vida não está assim, eu não vou falar a Bíblia está errada com o que ela está falando, eu é que estou certo. Eu vou ter que olhar para dentro de mim e falar, alguma coisa aqui precisa ser alinhada. Que até eu acho que a intenção bacana da gente tratar esse tema é mostrar através de um outro caminho
que a pessoa não possa ter percebido na vida dela e tirar ela dessa ansiedade que ela não foi chamada para viver isso em hipótese nenhuma. Sim, verdade. E essa galera aí, inclusive, isso tem acontecido cada vez mais com pessoas jovens, com pessoas assim, Sim, adolescentes, pessoas que têm a faixa de idade entre 15 a 25 anos. E isso se agravou muito após o consumo dos smartphones, né? Em 2005, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A maior causa de ansiedade é na mente. Começa na mente. O diabo ele começa a bombardear o psicológico do ser humano. Então, se a gente puder ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, ocupar a nossa mente com coisas de boa fama, coisas que são dignas de louvor, coisas que tenham um destino nobre, coisas que forem amáveis, assim como a palavra diz aqui, a gente vai ter a nossa mente ocupada, e eu até falei isso na outra live, que a mente vazia, ela é a oficina do diabo. Se a gente deixar a nossa sim. mente vazia, daqui a pouco a gente vai estar numa ociosidade tão grande que o diabo ele começa a lançar algumas setas na nossa mente e essa ansiedade começa a ser gerada. A gente começa a ficar ocioso porque a gente não está fazendo nada. E aí o diabo aproveita e potencializa esse sentimento. Ele vem com as setas dele, que sutilmente vêm, e quando elas sutilmente vêm na nossa mente, ele começa a potencializar aquele sentimento que a gente tem de ociosidade, já se torna uma ansiedade. E a Bíblia diz que a gente não deve andar ansioso por nada. Muito pelo contrário, a gente tem que andar em oração e súplicas diante de Deus. Então, não tenha preconceito aí se você precisa de uma ajuda psicológica, quer dizer, perdão, ou de uma ajuda psiquiátrica. Você precisa? Vai no psicólogo, vai no psiquiatra, Sim, mas, sim. cara, busca primeiro a Deus, busca uma ajuda espiritual, mas busca também uma ajuda profissional. Não tenha preconceito em relação a isso. Sim, até tem uma vertente que demoniza tudo, inclusive que É, sai demonizando inclusive a depressão e a ansiedade. Para ter ideia, o caso de Elias, né, que ele se isola na caverna, ele entra em sim, parafuso e tudo mais, Deus resolve o problema de Elias tendo uma conversa com ele ali no consultório. Ele isso. ia lá na caverna deitado, Deus entra lá, bate um papo com ele, cara, por que você tá assim? Deitou Pô, no divã de Deus, né? vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Aí o Elias desabafa para Deus, e depois daquela conversa ele é renovado. Aí Deus fala: vai lá, cara, sua missão tá de pé ainda, vai lá, bota para quebrar. Agora, eu quero ler um texto, se você puder abrir em Mateus aí, capítulo 6. Forte, hein? Mateus, capítulo 6, Forte, hein? que é o texto que eu acho que é o texto que mais tocou no meu coração, acho que em todo tempo aí que eu li. Fala, mano, Mateus, tranquilo, cara, salve aí. Tamo junto, meu mano. Tu é dos céus, cara. Mateus capítulo 6. Falei Mateus, o Mateus até apareceu aí. Faz 84 anos que ele falou que não te vê aí. É. Isso aí é de Deus também. Grande baterista, rapaz. Mateus capítulo 6. Eu vou ler do versículo 25 ao 34. Acompanha isso a fundo. Olha, tu vai reparar, por exemplo, na cultura judaica, quando
a gente quer dar uma ênfase a alguma coisa, aquilo é repetido mais de uma vez. Por exemplo, Jesus fala, né, em verdade eu vos digo, então tem uma urgência. Aí Jesus vai falar, em verdade vos digo, tem um pouco mais de urgência. Agora Jesus fala 3 vezes, em verdade vos digo, é para parar tudo e olhar para aquilo ali que ele está falando e prestar atenção. Agora, em questão de ansiedade, nessa passagem a gente vai ver que Jesus vai bater nessa tecla 5 vezes, se eu não me engano, porque faz tempo que eu não leio, mas eu tenho quase certeza que são 5 vezes, olha isso. No 25 vai falar, ó, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos, a primeira, quanto à vossa vida pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados e preocupações, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? É a terceira. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, a quarta, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, a quinta, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, essa passagem aqui, Jesus está falando para os discípulos do segredo de ter uma vida abençoada em todas as áreas. Se você quer ser abençoado, o princípio está nessa passagem aqui. Porque vai falar que de todas as coisas que você precisar seria acrescentado. A gente já sabe, busca primeiro o reino de Deus e fica tranquilo com isso. Sendo que ao mesmo tempo que Jesus fala do segredo para ter uma vida abençoada, Jesus dá ênfase 5 vezes em uma coisa que, se a gente não tomar cuidado, isso pode retirar a chance da vida abençoada que a gente tem. Isso pode anular, pode realmente minimizar o poder, a ação e a eficácia de Deus na nossa vida, a ponto daquela vida abençoada que Deus tem pra gente, essa vida ser jogada no lixo. E o nome disso é preocupação. A bendita ansiedade. Jesus bate sim, no intervalo que Jesus gastaria 10 minutos para falar, vamos supor esse texto aqui, Jesus bate na tecla 5 vezes sobre questão de ansiedade e inquietação. 5 vezes. Para você entender, Jesus está deixando bem claro, gente, eu quero abençoar, eu quero que vocês sejam prósperos, felizes, frutíferos, tudo mais. Mas Jesus está falando para discípulo, toma muito cuidado com a inquietação, com a ansiedade, com isso que vem na sua vida. Porque ao mesmo tempo que eu tenho todo o poder para abençoar, isso é como se fosse um veneno para retirar e impedir você de receber tudo aquilo que eu tenho. Então, o crente, ele está na expectativa de receber algo de Deus. Quando ele não recebe aquilo, ele entra no estágio de parafuso que ele fica inquieto. E quando ele fica inquieto, aquilo que Deus está para abençoar ele, porque ele não aguenta esperar, se torna um tempo ainda maior e o crente entra em curto-circuito. Porque Deus, para abençoar a gente precisa ter um coração estável, tranquilo diante dele. Por exemplo, Hebreus 4,16. A Bíblia vai falar para a gente chegar com confiança ao trono da graça, que assim alcançaremos ajuda em tempo oportuno. Ou seja, a gente só chegando com confiança ao trono da graça é que a gente tem ajuda. Não é só chegar no trono da graça, é chegar confiando. Agora, quando alguém está inquieto, quer dizer que a pessoa não está confiando totalmente. É, por exemplo, Luan, eu dou na sua mão uma nota de 50. Eu falo, mano, segura para mim. E ao mesmo tempo que você segura a nota de 50, eu fico puxando ela da tua mão. E não quero soltar. Isso não quer dizer que eu estou confiando em você. Eu estou preocupado, pô, vou deixar com ele mesmo, vou entregar na mão dele mesmo. E quando fica esse cabo de guerra, eu não te entrego. Sendo que para eu te entregar e para eu entregar para Deus totalmente, eu tenho que deixar na mão de Deus e esquecer. Não é entregar e ficar puxando de volta, ficar fiscalizando, porque Deus sabe o que faz. Sendo que, cara, isso é um veneno gigantesco, que isso destrói crente de tudo quanto é cargo, quanto é ministério, quanto é idade, é jovem, adulto, porque a ansiedade é uma coisa horrível. Tanto que Jesus fala que é algo que é destrutivo no mesmo poder do pecado. Porque o cara vive em pecado, o cara não vai ser abençoado plenamente, porque o pecado vai minimizar muita coisa que Deus quer fazer. Sendo que a inquietação, que não é um pecado, ela tem o mesmo poder destrutivo do tal. Isso é que é o mais absurdo, e a gente tem que se atentar, mano. Pode se tornar até algo pior, né?
pode se tornar uma Sim, depressão, justamente. pode se agravar. E se agravando, isso aí tem grande probabilidade do cara cometer um suicídio. É um dos exemplos que a gente Sim. mais vê. Pessoas que se tornaram ansiosas e da ansiedade já pularam para a depressão, num estágio um pouco mais avançado de ansiedade, e os desejos suicidas começaram a brotar dentro do coração da pessoa. Por quê? Porque ela Justamente. não tem mais prazer na vida, não tem mais prazer em viver. Porque tudo que ela vai fazer, ela não se sente capaz, ela não se sente bem, ela não sente mais prazer, ela não sente mais uma pessoa realizada. E isso é o que tem acontecido, cara. Eu tenho notado isso muito em jovens. Infelizmente, os jovens eles são muito ociosos. Os jovens querem as coisas para ontem. Eu sou jovem também, assim como Sim. você. Então, a gente quer as coisas para ontem. A gente quer que as coisas aconteçam assim, né? Num estalar de dedos, num piscar de olhos. E às vezes não é assim. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que é o nosso. A gente tem que aprender a Graças a Deus por passar. isso. Glória a Deus. A gente tem que aprender a passar por esses momentos. Como você disse, a gente não está isento de passar. Todos os cristãos, eles passam por dificuldades. O apóstolo Paulo, quando ele estava conversando com Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, ele vai dizer que convém o cristão passar por muitas tribulações antes de entrar no reino dos céus. Aí o salmista, quando vai escrever o Salmo de número 119, verso 71, ele vai dizer: foi bom eu ter sido castigado, para que eu pudesse aprender os teus decretos. Em outra versão vai Sim. dizer o seguinte, ó: foi bom para mim ter sido afligido, foi bom para mim ter sofrido a aflição, para que eu pudesse aprender os teus decretos. Então, a gente tem que encarar esses momentos de dificuldade que a gente passa, qualquer que seja eles. Ansiedade, depressão, ociosidade, coisas semelhantes a essas. Se a gente está passando por isso, é porque a gente está tentando, na verdade, Deus ele está querendo nos ensinar alguma coisa. Deus ele está querendo nos ensinar algo. Às vezes ele não vai mudar a situação, ele vai usar a situação para Sim. mudar a gente. Ele vai usar a situação para mudar o nosso caráter, mudar a nossa mentalidade, fazer com que a gente seja uma pessoa cada vez mais madura, crescida. O apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo de número 11, ó: quando eu era menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino, mas hoje que sou homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, eu acredito que tudo isso que a gente passa é um aprendizado, é tempo da gente crescer, é tempo da gente amadurecer mais, da gente começar a aprender mais os decretos de Deus, deixar a autossuficiência de lado, a autodependência de lado e começar a depender mais de Deus, começar a depender mais do Senhor. Porque a gente coloca muitas vezes a nossa confiança em alguma coisa ou em alguém. E quando a gente coloca a nossa confiança em alguma coisa, em alguém, a gente acaba se frustrando. A gente acaba se frustrando e a depressão é um passo. A depressão é um passo depois da frustração. A pessoa se frustra com Deus, com o evangelho, com a igreja, com o irmão, com a Sim. irmã, com o pastor, com a pastora, com o levita, com o cara que canta, com o carinha do slide. Ele se frustra com todo mundo da Sim. igreja. Mas aí ele se esquece que o foco dele, o propósito principal, não é as pessoas que estão ali ao redor dele. O propósito principal, o foco dele, a esperança, a confiança dele tem que estar em Deus. Tem que estar na palavra de Deus. Tem que estar no evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é isso que tem acontecido. As pessoas têm se frustrado, as pessoas têm se magoado, né? Isso tem acontecido muito, sabe o quê? Com o grupo dos desigrejados. A galera acha que não, calma aí. Poxa, eu não gosto mais da igreja, eu não gosto mais do pastor, então eu não vou congregar mais. Ela se frustra, é uma igreja ferida, acaba sendo uma igreja, né? Porque eles se reúnem também, mas é uma igreja ferida. E a galera é um passo para ficar deprimida, é um passo para ficar ansioso. E a palavra de Deus, ela nos ensina aqui, no Salmo de número 94, verso 19, vai dizer: quando a ansiedade já me dominava no meu íntimo, o teu consolo me trouxe alívio à minha alma. Então, para o consolo de Deus vir e trazer alívio para a nossa alma, a gente precisa clamar, a gente precisa pedir ajuda. Quando alguém aqui precisa de um médico, as pessoas elas vão ao hospital. Quando você é assaltado, Sim. elas ligam para a polícia. As pessoas ligam para a polícia quando é assaltado. Quando alguma casa está pegando fogo, as pessoas ligam para um bombeiro. Agora, quando é a nossa alma, quando os nossos sentimentos,
quando o nosso espírito precisa de ajuda, a gente só pode fazer uma ligação. É joelho no chão e boca no pó. É essa ligação que funciona. Eu lembrei de um texto aqui agora, que até acho bacana compartilhar, Pode falar, que meu tem a mano. ver com essa situação. Abre em Ageu, capítulo 1. Na verdade, eu acompanho, porque talvez Ageu aí, dependendo, vai ficar Tem na difícil de Bíblia? achar assim rápido. Tem na Bíblia? Mas Ageu. Tá na Bíblia, isso a gente sabe. Procurar aí, tu vai achar. Ageu, capítulo 1. Do 1 ao 7 tem uma coisa aqui que eu acho interessante, que tem a ver com esse assunto, pra gente que quer tudo pra ontem, né? Isso. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vocês tempo de habitar nas vossas casas forradas enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Por conta disso, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém, e não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestivos, porém, e ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe um saco furado. E assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Para quem talvez não esteja familiarizado com a história, a história de Ageu, ela ocorre no período pós-exílio, depois que o povo volta lá do cativeiro babilônico, e meio que está tudo destruído. E o povo fica naquela. Os anciãos ficam chorando, né? Meu Deus, não vai ter mais o templo igual a gente queria antigamente, não vai ter mais a glória que a gente tinha daquele templo suntuoso, as casas estão também destruídas, a gente tem que fazer tudo do zero. E o povo fica naquela expectativa, sendo que alguns jovens, o povo começa a tomar iniciativa, a nova geração, não, vamos reconstruir isso daqui. Sendo que o engraçado é que diante de tanta preocupação, como é que a gente vai reconstruir isso daqui? As pessoas vão primeiro reconstruir o que é delas. Elas correm, não, primeiro eu tenho que resolver, porque eu não sei de amanhã, então eu vou montar minha casa logo, o tempo fica para depois. E as pessoas foram montar casa, montou fazenda, montou os currais, montou tudo que tinha que montar. E o templo deixou para depois. Não, vou cuidar do que é meu, porque eu não sei como é que vai ser, tá difícil o negócio, tá tudo destruído aí, eu vou garantir, porque depois pode faltar material. E o povo foi montar o que é deles. Preocupado, né? Não sabemos. Se você ler a história de Ageu dos outros capítulos, você vai ver isso. E o povo caiu para dentro do que era deles. Sendo que Deus fala com eles: por que vocês foram dar prioridade para o que de vocês e vocês não olharam como prioridade a questão do reino? E deixou para segundo plano o que é de vocês. Aí Deus ainda fala: por conta disso vocês comem e não ficam cheios, vocês bebem e não se saciam, vocês se vestem e não se aquecem, vocês semeiam e é como se semeasse no saquetel furado, ou seja, você investe e não tem retorno. E isso dá a entender uma coisa, que quando a gente fica preocupado com a nossa vida, com tudo que é nosso em primeiro lugar, a gente deixa Deus para lá porque a nossa preocupação é voltada para nós mesmos, ainda que a gente tenha conquista, ainda que a gente consiga de fato fazer o que a gente quer, ainda que consolide o plano, a gente não fica satisfeito. Verdade. Isso é que é o pior. A ansiedade é um troço tão maligno, tão terrível, que até quando dá certo você se sente como se estivesse dando errado. O povo construiu a casa, o povo reconstruiu tudo bonitinho, o povo estava tendo de comer, estava tendo de beber, estava tendo que vestir, mas as pessoas se sentiam incompletas ainda assim. Então, para você ter ideia, a ansiedade, ela rouba a tua segurança. Ela rouba. De tal forma que você pensa, eu quero conquistar um carro, eu estou lutando por um carro. Você conquista o carro e você continua com aquela mesma inquietação dentro de você. Porque só quem pode acalmar de fato o nosso coração e a nossa vida, colocar no estado de paz, é Deus. E Deus só traz isso pra gente mediante a entrega da nossa vida realmente para Ele. É entregar e confiar. Agora, quando a gente não tem isso, por mais que a gente... eu quero faculdade, meu Deus, eu preciso de uma faculdade, Deus depois. Você passa para a faculdade e você fica inquieto.
Não, eu quero namoro, eu preciso namorar, eu preciso me relacionar. Você namora, você fica inquieto. Não, eu preciso de um emprego, você consegue um emprego, mas você fica atormentado mesmo tendo um emprego, ganhando bem na época do desemprego. Sendo que a tua segurança, como a própria palavra diz, a nossa segurança está em Deus. Isso. Então, quando a gente de fato entrega a nossa vida para Deus, aí a gente entra no estágio de paz, porque como a gente falou lá no início, o reino de Deus é paz. O reino de Deus é que é paz, não é o reino dos homens. Eu posso viver tudo que os homens aqui estão vivendo, tudo que os homens anseiam viver, mas se eu não viver o que é o reino de Deus, eu não entro no estágio de paz. Isso é que é o mais doido. Perdão. Foi mal. Continua. Quer falar? Pode continuar. Não, já terminei aqui. Cara, Pode comentar aí. pegando aí um pouquinho do gancho que você estava falando, em questão do tempo, né? A Bíblia vai dizer em Eclesiastes, capítulo de número 3, que existe tempo para todas as coisas. Eu vou ler aqui, porque é interessante, cara, como Salomão, ele é inteligentíssimo. E olha as palavras que ele usa. Ele vai falar assim, do versículo 1 até o versículo 8 de Eclesiastes, capítulo de número 3, ó. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Cara, é muito profundo isso. É muito profundo. E interessante que ele vai dizer, existe o período do choro. Existe o período em que você vai prantear, que você vai chorar, que você vai sofrer. Porque todo cristão, ele sofre. Todo cristão, ele sofre. Se você não está sofrendo ainda, ou se você nunca sofreu na presença de Deus, eu acho que você está vivendo um evangelho errado. Está vivendo um evangelho errado. Porque o próprio Jesus, ele vai dizer em Mateus capítulo número 5, quando ele vai começar o Sermão da Montanha, ele vai dizer, bem-aventurados sois vós, quando vocês forem perseguidos, quando falarem mal de vocês, quando mentirem sobre vocês, quando falarem um monte de coisa errada sobre vocês por causa de mim. Vocês são bem-aventurados, vocês são mais que felizes. Então, se a gente está sofrendo, existe um propósito. Existe um propósito nisso daí. E tem uma música que eu gosto muito, que ela vai dizer assim, ó, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. E a Bíblia, ela endossa esse verso desse louvor maravilhoso, ele vai dizer assim, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Ou seja, o período do choro, a gente vai ter que passar. O meu pastor ele gosta muito de dizer isso. O que você tem que passar, você vai passar, meu irmão. Não tem para onde correr. Você vai ter que enfrentar. Vai ter que botar as luvas, vai ter que botar aí o protetor bucal, vai ter que passar aquele gelzinho dos lutadores de UFC e vai ter que partir para dentro do ringue. Vai ter que enfrentar, vai ter que ser corajoso. Vai cair? Vai. Mas você vai ter que levantar. Vai ter que ser corajoso para levantar. Vai ter que ser valente para levantar de novo. Vai tomar muito soco na cara, vai tomar porrada, vai chorar, vai prantear, vai espalhar pedras, mas isso é temporário. Isso é temporário. E existe um momento também que você vai sorrir. Então, uma vez eu até escutei, foi até o Silas Malafaia, o teu pastor, que disse, a gente tem que viver uma vida de felicidade com alguns momentos ruins, e não uma vida ruim de momentos de felicidade. A gente precisa viver uma vida de felicidade, mas a gente vai passar por momentos ruins. A gente precisa entender isso. É melhor do que viver uma vida ruim com apenas alguns picos de felicidade, algumas coisas boas. Porque o pessoal que não tem a presença de Deus, as pessoas que não têm Jesus, a Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo de número 1, que a verdadeira vida está em Cristo. Então, se a verdadeira vida está em Cristo, quem não tem Cristo não tem a vida, apenas sobrevive. Não é? É a questão de lógica. A quem não tem Cristo apenas sobrevive. Então, se você quer viver esse reino, essa paz, a justiça e a alegria que o nosso amigo Bruno aí citou no começo dessa live, você precisa ter
Jesus, cara. Precisa ter o médico dos médicos. Eu sei que, como eu falei aqui um pouco antes, se você precisa de uma ajuda profissional, isso que você está passando já está durando muito tempo, já está anos e anos nessa luta aí contra a depressão, contra a ansiedade, procure um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, procure um médico, mas entenda que ele é o médico dos médicos. Clame ajuda a ele primeiro. Busca ele primeiro. Peça ajuda, porque também Deus pode usar um médico para te abençoar. Deus pode usar o psicólogo para te abençoar. Deus pode usar um remédio para te abençoar. Deus tem o jeito dele de trabalhar, cara. Tem os meios dele. E a Bíblia, ela é maravilhosa. Existe tempo para todas as coisas. Não existe provação e luta que dure para sempre. Um dia essa luta vai acabar, essa ansiedade vai acabar e o tempo de cantar vai chegar. E quando o tempo de cantar chegar, olha o interessante de tudo isso. Quando quando o salmista vai dizer lá no Salmo de número 119, verso 71, que foi bom ele ter sido afligido, foi bom ele ter sido castigado, para que ele pudesse aprender os decretos de Deus, sabe o que ele está querendo passar? Sabe qual é a mensagem que ele está querendo passar? É que ele teve um testemunho. Ele teve um testemunho, mesmo passando pela dificuldade. Então, isso que a gente está passando hoje, lá na frente, vai servir de testemunho. Para se alguém estiver passando pela mesma situação que a gente está passando hoje, a gente vai chegar e falar assim, cara, eu já passei por isso. Ó, agora eu vou te falar o que Deus fez na minha vida. Vou testemunhar os milagres e as maravilhas de Deus. Então, a gente tem que encarar as dificuldades assim. Que amanhã vai ter dias melhores. Amanhã vai ter sorriso. Amanhã vai ter bênçãos de Deus para nós. E vai servir de testemunho, de aprendizado para aquilo que a gente está passando hoje. Que imagina só, né? Você testemunhando, teve uma luta. Ó, cara, aceita Jesus. Jesus pode mudar a tua vida. Chega lá no céu lisinho, né? Chega lá no céu lisinho, sem cicatriz nenhuma. Não tem nem cabimento isso. Agora, um texto que eu quero ler aqui. Abre em Filipenses capítulo 4, que esse é um texto que Deus me mostrou um negócio doido aqui. Eita glória! Que talvez você vai perceber, dependendo de quem está assistindo, que você orava a Deus pedindo paz, pedindo um montão de coisa, e você estava pedindo errado e você não sabia. Olha aqui, ó, Filipenses capítulo 4. Eu vou ler os versículos aqui, porque você provavelmente já deve ter ouvido o pastor, você até orou, alguém orou. Deus, dá paz ao teu povo. Essa irmã que está inquieta, acalma o coração dela, dá paz. Olha o que acontece. Versículos 6 e 7 de Filipenses 4. Versículo 6 diz o seguinte, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica em ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Agora, olha, vou repetir, agora eu vou fazer umas pausas. Ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ó. Antes, ou seja, antes de tudo, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Aí vem a consequência. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Ou seja, a gente não ora a Deus pedindo paz para a gente entregar a nossa vida diante de Deus. Ah, Deus, me acalma, Senhor, me dá paz para eu poder entregar, para eu poder confiar. Não, Deus não faz assim. Deus só te dá paz depois que você entrega para Ele. E quantas vezes a gente vivia falando, Senhor, acalma o nosso coração, porque Senhor, me acalma porque eu quero entregar, Senhor, me acalma porque eu quero me doar, eu quero deixar na tua mão. Só que a ordem que a Bíblia ensina não é essa. Tu pode estar fervendo, agoniado, só que ele só vai te dar paz depois que você entregar. Deus não vai dar paz para você primeiro, para depois você lá entregar porque tá facinho. Porque isso é confiar em Deus. Não tem nem cabimento isso. Verdade. Agora, quando você entrega a Deus, cara, por mais que pareça adverso, por mais que pareça complicado, por mais que pareça difícil, aí a palavra diz que a paz que excede todo o entendimento habita o nosso coração. Isso. Então você hoje, cara, que está assistindo aí, que possa estar inquieto com alguma coisa, eu te dou 2 conselhos. Para você ter paz, você vai precisar entregar. Não tem como fugir disso. E, na verdade, você confiar e entregar em Deus é um requisito para você agradar a Deus. Em Hebreus 11 vai falar, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? É você confiar em Deus, é você concordar com Deus, é você aceitar o que Deus diz, o que Deus falou por meio de sua palavra, o que Deus fala pra gente todos os dias. Quando você concorda e aceita isso, você confia. Agora,
Se você é alguém inquieto em relação a Deus, se você é alguém que não confia, alguém que fica ansioso, que fica inquieto, fica perturbado, cara, você não vai conseguir agradar a Deus. Ah, mas eu vou para todos os cultos, mas não vai agradar. Ah, mas eu estou adorando. Ah, mas eu assisto as lives. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Mas para agradar é necessário ter confiança. E a confiança só vem quando a gente entrega. E depois que a gente entrega, Deus é tão maravilhoso que ele ainda derrama sobre nós uma paz que é incomparável. Agora, não adianta a gente ficar tentando facilitar. Deus, me dá paz primeiro, porque aí depois eu entrego, fica mais tranquilo. Não, se eu com paz é muito mais fácil eu entregar. Cara, isso não vai ser fé. Se eu eliminar os problemas da tua vida, colocar você no estágio de transe, de paz e falar, me entrega, você não está tendo confiança nenhuma. Porque eu facilitei para você, eu abri o caminho. Agora, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, no meio da tribulação, no meio do problema, no meio onde o circo pega fogo, cara, é onde Deus fala para a gente entregar. E aí é que a gente manifesta a fé. Verdade. Imagina, Jesus, se é o Senhor realmente, manda eu ter sobre as águas. Tá bom, Pedro. Aí acalma a tempestade, bota um mar lisinho, piso de vidro. Pronto, Pedro, pode vir. Que fé Pedro teria para fazer isso? Mas não, Pedro teve que ir no meio de uma tempestade, com a água oscilando, com os discípulos olhando para ele, talvez duvidando, ele vai cair, com possivelmente o diabo lá na mente dele jogando uma acusaçãozinha, você, Pedro, você? Tanto que o único momento que Pedro afunda é o momento onde Pedro deixa de olhar para Jesus, confia em Jesus para olhar para a tempestade. E aí ele começa a afundar. E, cara, com a nossa vida é a mesma coisa. A nossa fé, ela tem que nos levar a confiar e concordar de modo que a gente só olhe para Jesus e só siga em direção do que ele disse a nosso respeito. Não olhar para a diversidade, não olhar para as circunstâncias, porque, cara, luta, dificuldade a gente vai ter sendo crente, sendo ímpio, sendo ateu, sendo espírita, sendo católico, sendo budista, sendo o que for, dificuldade faz parte da vida, cara. Agora você vir para Jesus, não, quero para Jesus, eu quero uma vida livre de problema. Cara, o próprio Jesus, que é Jesus, Jesus teve a vida mais problemática que um ser humano poderia ter. Nego perseguia, nego queria matar, era o diabo tentando, era nego não crendo nele, era nego zombando, foi pra cruz, enfrentou a morte. Cara, o próprio Jesus teve uma vida que era cheia de problema. Jesus já nasceu no meio de problema. Quando Jesus nasce, quando Jesus nasce, José pensa em abandonar Maria, que achando que Maria estava grávida de outro e para não difamarem ela. Aí José pensa, caraca, eu vou meter o pé. Aí vem um anjo e fala, não, cara, ela tá grávida do Espírito Santo. Jesus já nasceu numa família sem pai. Pra tu ver aonde o Messias ia bater. Já começar numa família sem pai, numa família dividida. Então, cara, a vida é normal ter problema. É super normal. Sendo que, graças a Deus, os problemas que a gente tem são oportunidade de Deus se manifestar pra gente. Isso. Porque se você não tem problema e Deus se manifesta, você vai falar que é fruto do teu esforço, vai falar que é da tua capacidade, vai falar que é você que conseguiu. Agora, quando não dá pra você, é onde Deus vem e fala, mas dá pra mim. E não tem pra onde você fugir a não ser reconhecer. Caramba, realmente foi Deus. Aí é então o problema é impossível, necessário pra isso, pra você olhar pra Deus, cara, e você experimentar o extraordinário na tua vida. Vai lá, mano. Aí é a parada do impossível, né, mano? Deus só vai fazer o impossível quando a gente estiver lá. Quando a gente estiver de cara com o impossível. Que a gente não tiver mais possibilidade de meter a mão, de fazer nada. Então é aí que ele vai entrar para fazer o impossível. Porque enquanto é possível, enquanto ainda está no nosso alcance, enquanto ainda a gente pode cooperar, ajudar ou fazer alguma coisa, a gente vai estar fazendo. Interessante que você falou em relação aos problemas e às dificuldades, todos nós passamos. Não existe um ser humano que não passe por nenhum tipo de dificuldade. Eu acho que só o Neymar que não passa, né? Que o Neymar é brabo. Mas, meus irmãos, a dificuldade que a gente passa... Deus nos abençoe. Fala, irmão, Deus está abençoando só você. Mas a dificuldade que a gente passa, tem um amigo meu que ele fala que é hora de separar as crianças dos homens. É hora de separar os homens das criancinhas. É hora que a gente vê quem é macho de verdade e quem é mulher de verdade. Quem está preparado e quem não está preparado. É no tempo da adversidade, quando a fornalha é aquecida 7 vezes mais, é nesse momento aí que a nossa fé ela é provada e ela é testada. Tem muita gente que ora, né? Poxa, Senhor, me dá paciência. Você acha que Deus vai te dar paciência como? Testando a sua paciência. Ele vai te colocar em uma situação, né? Ele vai te colocar em uma situação para que você possa exercer a paciência. Tem gente que acha que é assim, ó, Senhor, me dá paciência aí amanhã
Quando você acordar de manhã, vai ter um anjo no pontapé da sua cama e vai com a varinha mágica e perim, pim, pim. Você agora é uma pessoa paciente. Não, não vai ser assim. Não é assim um passe de mágica. Ele vai criar situações, ele vai colocar talvez pessoas perto de nós para pisar no nosso calo para ver se a gente vai ser paciente mesmo. Para ver se a gente vai esperar em Deus. Para ver se a gente vai colocar toda a nossa confiança nele. Talvez você está passando aí pela mesma coisa que a gente está conversando aqui desde o início dessa live. Você está chorando, você está passando por algum tipo de dificuldade, e a Bíblia ela vai dizer, em Mateus capítulo de número 5, o versículo de número 4 vai dizer: bem-aventurados são os que choram, pois estes serão consolados. Cara, se você está chorando, se você está sofrendo, está passando por esse período, você é mais que feliz, você é uma pessoa bem-aventurada. Pode ter certeza que Deus está tratando de você. Né? A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo de número 12 que o Senhor ele disciplina a quem ele ama. Então, se ele está te disciplinando, ele está fazendo você passar por esse período, é porque ele te ama, cara. É porque ele te ama, mulher. É porque ele te ama, homem, jovem. Ele te ama, cara. Ele quer te ver forjado do jeito que ele como é que se diz? Te chamou, te predestinou, eu vou usar essa palavra. Você não é calvinista, mas eu vou usar essa palavra. Te predestinou, te escolheu, te chamou. Ele quer te colocar do jeito dele, do jeito da forma dele. Né? Imagina que a forma de Deus seja esse copo, seja aqui, esse negócio redondinho aqui da xícara. A forma de Deus seja assim. Mas aí, a gente chega assim na presença de Deus, olha o nosso tamanho, cheio de coisa, cheio de mania, cheio de falha, cheio de pecado. Aí, para entrar aqui dentro, aqui, não vai. Então, sabe o que Deus vai começar a fazer com a gente? Vai começar a cortar algumas coisas. Ele vai começar a cortar a gente. Vai começar a tirar algumas coisas que não são dele. Para quê? Para que a gente se encaixe dentro do padrão dele, dentro da vontade dele. E quando isso acontece, a gente começa a vivenciar o evangelho, a vivenciar as maravilhas de Deus. Então, se você está chorando, se você está sofrendo, o Salmo de número 42, o verso de número 11 também vai dizer o seguinte, ó: porque está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Salvador. Não fica abatido, não fica triste, por mais que você chore, se levante. Deus tem um novo dia para você, Deus tem um novo tempo para você, e essa ansiedade ela não vai durar para sempre. O tempo de Deus ele vai se manifestar, quer seja hoje ou amanhã, ou daqui a um mês, daqui a um ano. Eu sei que um dia ele vai operar, ele vai agir. Eu creio nisso. E, na verdade, para você estar ouvindo, fica sabendo até de uma coisa. Na verdade, os problemas existem justamente como um papel onde Deus escreve a trajetória de bênção de sobrenatural que ele quer manifestar na tua vida. E o diabo é a prova viva disso. Por mais que você olhe o diabo naquela perspectiva, ele quer me destruir, quer me perturbar, quer azucrinar meu juízo, ele está ali, Deus permite que ele esteja ali até como um instrumento para muitas das vezes ser um canal por meio de um processo para nos abençoar. Vou dar um exemplo. Jesus. Diabo perturbando. Não, vou matar esse cara, eu vou matar esse cara. Ele ali trazendo problema. Eu vou perseguir Jesus, vou usar Judas, vou usar todo mundo que tiver ao meu alcance, vou matar aquele cara, eu vou acabar com a raça dele. E de repente o diabo vai lá, consegue arquitetar um plano também. Jesus é capturado, Jesus é morto. E o diabo fala, caramba, eu venci. Caraca, finalmente eu consegui destruir ele. Na verdade, quando Jesus morre, Jesus, na verdade, o plano não fracassa, o plano dá certo. Sim. Porque é por meio da morte dele que vem a nossa redenção, vem a consumação de tudo aquilo que Deus tem para nós. A nossa então, vida. O diabo pensa, eu derrotei, na verdade o diabo ajudou a gente. Aí passa-se um tempo, o diabo ajuda a gente de novo e nem sabe disso. A igreja primitiva. Tem o Pentecoste lá em Atos 2, a igreja avivada, glória a Deus por isso, sendo que a igreja não sai para lugar nenhum. A igreja está ali parada, ela está ali avivada, mas dentro daquele campo, daquelas 4 paredes dela. O diabo perturba, eu vou acabar com essa igreja, eu vou mandar a perseguição. Aí o diabo levanta soldado, levanta governo, levanta todo mundo perseguindo a igreja. O que acontece com a igreja? A igreja se espalha pelos 4 cantos do planeta e chega até onde está hoje. Então o diabo pensa, caraca, eu fui perturbar nas 2 vezes, eu acabei abençoando eles. Eu acabei empurrando eles para a direção daquilo que Deus tinha para fazer. Então, cara, você que está passando um problema hoje, a palavra que eu tenho para você é,
essa circunstância, esse problema, cara, isso serve de um empurrão para você, serve de um combustível para Deus te levar para aquele lugar de bênçãos que tem, cara. Não olhe isso como destruição, olhe isso como um combustível, olhe isso como um trampolim para você ir mais alto, olhe isso como um carro para você subir e você chegar longe, Isso. cara. Problema não é o final das coisas, o problema é o início daquilo que Deus tem para fazer. Verdade. O problema é só o início do problema. Quem é Jó antes do problema e quem é Jó depois do problema? O maior exemplo, né? Poxa, eu conhecia Deus só de ouvir, agora meus olhos estão vendo. Você tem noção do que é um cara que só ouvia falar Deus e o cara consegue ver agora a dimensão do que ele está envolvido? É a mesma coisa. Então eu falo aqui em nome de Jesus para a tua vida, cara. Esse teu problema hoje, essa tua dificuldade, essa tua inquietação, isso que está te afligindo, em nome de Jesus isso vai ser usado para te levar para algo muito melhor, para algo muito maior, para um outro patamar de bênção, para outro patamar de glória. Amém. E você vai lembrar do quanto Deus é maravilhoso na tua vida, principalmente em meias tribulações, cara. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Para a gente finalizar, tá quase acabando aqui o tempo. Eu ainda vou falar no finalzinho aí acerca do desafio que o Movilink está fazendo. Só para a gente finalizar aqui o nosso assunto acerca de ansiedade, de preocupação, depressão, todas essas coisas aí que têm bombardeado a nossa mente, bombardeado a vida de muitas pessoas nesses últimos dias. Eu queria dizer para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, que a Bíblia nos ensina que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Então, Ele tem poder suficiente para te livrar de todas as tribulações, de todas as aflições e de todas as lutas que você tem enfrentado. Essa é a principal mensagem dessa live aqui nessa noite. É que você confie em Cristo, coloque a sua confiança em Cristo, deposite toda a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele tem poder suficiente para te curar, para te libertar e para trazer o novo de Deus para a tua vida, tá? Eu gostaria de pedir ao nosso amigo Bruno aí para que fizesse uma oração para selar toda essa conversa, os versículos que foram citados aqui, a palavra de Deus que a gente mencionou nesse lugar, que ela possa ficar gravada, guardada na tábua do nosso coração. Pode fazer uma oração aí para nos abençoar, meu mano? Amém. Você que está aí na sua casa, que está nos assistindo, nos ouvindo, fecha seus olhos aí nesse momento. Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade, Senhor, de explanar, Senhor, a tua palavra, de falar do quanto o Senhor é bom, Pai, do quanto o Senhor tem solução, Senhor, em meio aos problemas e adversidades, Pai, e do quanto o Senhor continua sendo fiel a tudo que é dito na tua palavra, Jesus. Pai, o nosso desejo, a nossa oração é para que toda ansiedade, Pai, toda inquietação, Pai, toda depressão, qualquer tipo de problema, Pai, o transtorno psicológico seja, Pai, seja tirado, seja livre, em nome Pai, de Jesus. de cada um de nós, Senhor. Que Por assim favor, seja, Pai, meu porque Pai. o Senhor nos chamou, Senhor, para viver num reino de paz, de justiça e de alegria, Pai. E nós não admitimos, Senhor, nós não queremos, Senhor, andar, Pai, no estágio de inquietação, Pai, no estágio Sim, de meu Deus. tristeza, Pai, de depressão, Senhor, porque nós somos livres em Ti, Pai. Sim, meu Livre Pai. das doenças, Pai, livre do jugo do pecado, Pai. E principalmente, Pai, livre de uma vida de derrotas, Senhor. Então, Amém, por meu favor, Deus. Pai, seja com Teus filhos, Pai. Que o Senhor possa trazer Em nome resposta, de Pai, para Jesus. cada um deles, Pai, em tempo oportuno, Pai. Em nome de Que eles Jesus. possam aprender, Pai, assim como nós também, Senhor, a cada dia confiar mais e mais em Ti, Senhor. Cada dia depositar mais e mais, Pai, a nossa vida no Teu altar, Senhor. E que cada um, Pai, que assistiu essa live possa ser abençoado, Pai, com o poder destas palavras que foram liberadas, Senhor. E se eles forem compartilhar com alguém, Pai, alguém for assistir depois, Senhor, da mesma forma a pessoa também possa ser alcançada, Pai. Porque o Teu poder, Pai, não depende de geografia, não depende de tempo, Pai. Basta uma palavra ser liberada nos céus que toda a realidade na terra é mudada, Senhor. Abençoa, Pai, a vida de cada um que aqui está, cada família, Pai, cada plano, projeto e ministério, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu primeiramente gostaria de agradecer ao Senhor por essa oportunidade aí que Ele nos concedeu de mais uma vez a gente estar fazendo aqui a nossa live. Gostaria de agradecer você aí que está nos assistindo até agora, né? Pegou desde o começo ou talvez entrou aí no meio da nossa live. Eu agradeço a você que entrou aí. Agradeço a você também, meu mano. Muito obrigado, Bruno Aquino. Segue esse cara aí, esse cara é fera, é show de bola. E ele tá junto com a gente. Ele tá junto com a gente aí no Movilink agora. Se Deus quiser, quando acabar toda essa pandemia aí, a gente vai continuar a levar a palavra de Deus. Ele vai estar tocando bateria lá com a gente. E não só tocando bateria, esse cara é bom na palavra, vai estar pregando também. Ô, glória. Amém? E eu queria reforçar aqui também, irmãos, que a gente está fazendo um desafio.
A gente lançou um desafio de palavra em 1 minuto lá no Instagram do MoveLink. Esse Instagram aqui que eu estou conectado é move.link. Você que tem aí uma mensagem, uma palavra de Deus para passar, grave esse vídeo aí, tenta gravar em 1 minuto cravado, por favor, para a gente não acelerar lá e você ficar falando rápido demais. Então grave em 1 minuto cravadinho aí, uma mensagem, uma palavra de Deus, para que a gente possa espalhar boas novas nesses dias, porque a gente sabe que a gente está sendo bombardeado, meus irmãos. A gente liga o celular, liga a televisão, a gente liga o rádio, é só notícia ruim. Então a gente tem que ser mensageiro da paz, mensageiro das boas novas. A gente precisa espalhar boas notícias, e a boa notícia é essa: é que Jesus Cristo veio trazer vida pra gente. Glória a Deus. Tem mais alguma coisa para falar, meu mano? Não, mano, tá tranquilo. Eu agradeço aí pela oportunidade, tanto de estar com vocês aí como músico futuramente. Amém. Cada oportunidade de falar aqui com vocês, cara, que é uma honra muito grande. Muito obrigado mesmo. Pô, esse cara aí é benção, cara. Eu conheci ele através do WhatsApp, do Instagram, né? Foi do Instagram, depois a gente começou a conversar no WhatsApp, mas foi bênção de Deus. Foi lá no meu Instagram me stalkear, pesquisar sobre mim. Sei lá, né? Vai que é um maluco. Amém. Galera, Deus abençoe vocês. Eu acho que o Hugo tá falando mais alguma coisa aqui. Tyler, sobrado por tudo. Deus enviou o Flavinho. Ah, tá. O Hugo falou aqui que o Flavinho foi enviado para testar a paciência dele. Tá certo. Não só a tua, meu mano, a nossa, né? O Flavinho, tu vai conhecer ele, ele é benção. Flavinho é benção de Deus. Meus irmãos, vocês que pediram oração aí, colocaram o nome aqui, a gente vai estar orando, tá? Pode deixar que a gente não vai esquecer de vocês, não. Hoje mesmo aí a gente vai estar citando esses nomes e clamando ao Senhor pela vida dessas pessoas, tá bom? Um beijo a todos, um abraço, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Galera, valeu e hashtag se linka. Se linka com a gente aí. Valeu.